Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou começar contando uma história que teria acontecido em 1907, durante a segunda Conferência de Paz em Haia, na Holanda. Um dos palestrantes, ele foi chamado para fazer o seu discurso e então passou pelas grandes portas de um imenso salão um homenzinho de pouco mais de 1,5 metro de altura, cabeçudo e já de uma certa idade. A cena foi tão irônica que alguém da plateia fez uma piada: que porta tão grande para um homem tão pequeno. No final do discurso, quando o homenzinho saiu pela mesma porta, a mesma pessoa comentou: que porta tão pequena para um homem tão grande. Esse homem que entrou pequeno e saiu grande era Rui Barbosa, jurista, diplomata, escritor, filólogo, jornalista e político brasileiro. A sua atuação na Conferência de Haia foi o auge da carreira dessa figura tão importante para a história brasileira e foi tão marcante que lhe valeu o apelido de Águia de Haia. Neste ano de 2023, em 1º de março, se completam 100 anos da sua morte e é sobre ele que o vídeo de hoje vai tratar. Mas antes disso, aquele avisinho de praxe: dá uma olhadinha se o teu sininho está ativado. Se não tiver ativado, ativa ele para receber as notificações do canal. Vê se você está inscrito. Se não tiver, aproveita e se inscreve. E para ajudar aqui o canal, tem o Pix aí passando na tua tela. Tem como você entrar para o clube do canal, entrando no link aqui embaixo do vídeo, ou simplesmente ajudando a divulgar o canal, mandando este vídeo e outros que vocês gostarem para as pessoas que vocês acham que gostam de história. Isso, e também, obviamente, dar o seu like, dislike e deixar o seu comentário aqui embaixo. Então, vamos ao vídeo de hoje. Rui Barbosa de Oliveira veio de uma família de políticos. O seu pai era médico, chamava-se José Barbosa de Oliveira. Ele foi deputado provincial e diretor da Instrução Pública da Bahia. Ele se casou com uma prima, Maria Adélia Barbosa de Oliveira, que era irmã de Luiz Antônio Barbosa de Almeida, presidente da província da Bahia, de 1864 a 1865. O casal teve 2 filhos, a Brites e o Rui, que nasceu em Salvador em 5 de novembro de 1849. Apesar do seu envolvimento na política, José Barbosa não era rico e não ganhava muito dinheiro. E em certos períodos a família sobrevivia com a venda dos doces feitos por Maria Adélia em casa. Mas mesmo sem dinheiro, o José Barbosa era um entusiasta da educação e fez de tudo para que tanto o Rui quanto o Brites tivessem a melhor educação possível na época. O José ele costumava ler obras clássicas para os filhos desde pequenos e chegava ao ponto de sobrecarregá-los de estudos, contratando inclusive professores de oratória, piano, etc. A sobrecarga de matérias, leituras e lições fazia a vida de Rui Barbosa bastante triste e solitária para uma criança, mas ele correspondia às expectativas do seu pai. Um exemplo disso foi quando o José mandou o filho, o Rui Barbosa, para a escola quando ele tinha apenas 5 anos. 2 semanas depois, o professor estava assombrado com o aluno, dizendo que era o maior talento que já tinha visto. Não só o menino já tinha aprendido a ler, como podia conjugar qualquer verbo regular e conseguia separar as classes gramaticais das palavras. Aos 10 anos, o Rui já recitava Camões de cor e aos 11, em 1861, ele entrou no curso ginasial do Ginásio Baiano. O professor dele era Abílio César Borges, futuro barão de Macaúbas, que ficou tão impressionado que declarou ao pai dele o seguinte: seu filho nada mais tem a aprender comigo. O Rui terminou o ginásio em primeiro lugar em 1864, ganhando uma medalha de ouro e fazendo seu primeiro discurso público nessa ocasião. O passo seguinte seria entrar numa universidade, mas o Rui tinha só 15 anos e era muito novo para ser aceito. Por isso, ele passou o ano inteiro estudando alemão e lendo a biblioteca de Direito e Medicina do pai.
O Rui Barbosa ele foi aceito na Faculdade de Direito do Recife em 1866. Lá ele reencontrou um antigo colega do ginásio baiano, o Antônio de Castro Alves, o famoso poeta Castro Alves. Era um pouco mais velho que o Rui e estava começando a ficar conhecido pela sua poesia. O Rui também ele fazia versos nessa época e isso deve ter contribuído para aproximá-los. Os dois estiveram entre os fundadores de uma sociedade abolicionista e em 1868 se transferiram para a Faculdade de Direito de São Paulo. Essa mudança de estudantes de uma academia de direito para a outra era relativamente comum na época. Normalmente era por motivo de brigas ou para evitar não passar em uma determinada matéria porque o professor e o aluno não se davam muito bem. Existe justamente uma teoria de que o Rui Barbosa tomou essa decisão de vir para São Paulo porque tinha entrado em conflito com um professor lá no Recife. Em São Paulo, o Rui Barbosa e o Castro Alves eles foram aceitos no Ateneu Paulistano, que era uma sociedade literária dos estudantes da Academia de Direito de São Paulo. Na época, ela era presidida por Joaquim Nabuco. O Rui ele costumava ler poemas nessa sociedade e mais tarde se tornou seu presidente. Ele também começou a ficar famoso como orador, especialmente devido aos seus discursos em que defendia o fim da escravidão no Brasil. Já em 1868, seu primeiro ano na cidade de São Paulo, ele fez um discurso em homenagem a um dos seus professores na academia, o deputado abolicionista José Bonifácio o Moço, que era sobrinho e neto do patriarca da independência, José Bonifácio. No ano seguinte, ao discursar em homenagem aos soldados que voltavam da Guerra do Paraguai, o Rui Barbosa ele conclamou o exército a se engajar na causa da abolição. Na mesma época, ele fundou com Luiz Gama um jornal chamado Radical Paulistano. Eu falei sobre o Gama nesse outro vídeo aqui no canal. Ele concluiu seus estudos jurídicos em 1870 e antecipou sua volta para a Bahia porque estava sofrendo com dores de cabeça e vertigens. Embora tenha começado a atuar como advogado na época, o problema se agravou o bastante para que ele tivesse que se afastar e permanecer em repouso durante um ano. Quando o Rui Barbosa melhorou, ele foi trabalhar em 1872 no escritório de advocacia do Manuel de Souza Dantas. O Souza Dantas era um aliado político do pai de Rui Barbosa e se tornou o seu mentor. Foi no jornal de Dantas, o Diário da Bahia, que Rui Barbosa começou a escrever como jornalista. Em 1873, acabou se tornando diretor desse jornal. Em 1876, o Rui conheceu a Maria Augusta Viana Bandeira. Ela também era objeto das afeições de um outro jovem, mas o Rui ganhou a disputa e ficou noivo dela no mesmo ano. O pai dela era um funcionário público modesto, mas ele pertencia a uma das famílias tradicionais baianas. E a Maria Augusta encorajou o noivo a procurar voos maiores. Ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde conseguiu emprego no escritório de direito de Souza Carvalho, e então voltou rapidamente para se casar com ela. O casamento ocorreu em 23 de novembro de 1876. Os dois, ao longo do casamento, tiveram 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos. Todos eles receberam o sobrenome Rui Barbosa. Então a gente vê muita gente aí, inclusive atores, com o nome Rui Barbosa. São descendentes desse Rui Barbosa que eu estou falando para vocês agora. Eles ficaram pouco tempo no Rio e voltaram para Salvador em 1877. O Rui ele se tornou candidato a deputado provincial à Assembleia da Bahia pelo Partido Liberal e foi eleito. No ano seguinte, em 1878, ele conseguiu se eleger deputado geral e começou assim a sua carreira na Assembleia do Império, voltando então para o Rio de Janeiro. Nos 6 anos em que ele ocupou o cargo no Rio de Janeiro, o Rui Barbosa defendeu causas como a abolição da escravatura,
o federalismo e a reforma eleitoral. Ele chegou a apresentar um projeto de lei em 1878 abolindo a escravidão e foi fundamental na defesa da lei dos sexagenários, que passou em 1885. O seu maior projeto, porém, foi a reforma do ensino, um tema que também tinha sido importante para o seu pai. A proposta que ele apresentou à Assembleia em 1879 era tão vasto e tão completo que deixou os outros deputados boquiabertos, mas foi considerado impossível de ser executado. Ele defendia uma mudança completa nos métodos de ensino, levando em conta até as mais recentes descobertas científicas da época em relação à biologia, à psicologia e à sociologia da educação. O projeto não foi aprovado, mas é considerado um dos trabalhos mais importantes na área de pedagogia no Brasil da época. Mesmo assim, o Ruy Barbosa ele continuou se interessando pelo tema e chegou a fundar uma Liga do Ensino, com o objetivo de difundir propostas pedagógicas modernas para o Brasil. O Ruy Barbosa ele acabou derrotado nas eleições de 1884 por conta de uma grande campanha contra os candidatos abolicionistas feitas pelos fazendeiros e escravagistas baianos, que controlavam os votos. Isso não impediu que o Ruy continuasse se dedicando à causa com todo o fervor, escrevendo em jornais, falando em conferências e fazendo discursos. Ele chegou a chamar a escravidão de monstruosa e imprudente. Assim como Luiz Gama em São Paulo, o Ruy Barbosa usava a chamada Lei Feijó de 1831 para libertar africanos que chegaram ao Brasil escravizados após essa lei. O Ruy era tão vigoroso na defesa da abolição que José do Patrocínio escreveu que Deus acendeu um vulcão na cabeça de Ruy Barbosa. Apesar de não ser propriamente um defensor da República, o Ruy Barbosa ele acabou se aproximando dos republicanos como seu antigo colega Joaquim Nabuco, por conta de uma causa em comum, o federalismo. O federalismo é um tipo de organização do Estado em que existe uma divisão de poder entre o governo central e as unidades da federação que formam o país. E essas unidades detêm uma certa autonomia. Na época, o Brasil era um Estado unitário, quer dizer, as administrações locais respondiam diretamente ao governo central e não tinham liberdade de tomar decisões sozinhas. Ruy Barbosa ele defendia que o Brasil fosse uma federação com ou sem coroa e se bateu por essa causa, tanto quanto pela da abolição. Esse foi um dos motivos pelos quais, em junho de 1889, ele recusou um convite do Visconde de Ouro Preto para fazer parte do gabinete que acabaria sendo o último do Império. Ele dizia que não podia fazer parte de um governo que não lutasse pela federação. Foi só em novembro de 1889 que Ruy aderiu definitivamente aos republicanos, dias antes da proclamação da República. Ele foi o responsável por redigir o primeiro decreto do governo provisório, onde assumiu o cargo de ministro da Fazenda. O Ruy, ele não teve tanto sucesso nesse cargo quanto nas outras empreitadas que ele enfrentou. As políticas dele foram responsáveis diretas por uma grande crise econômica que ficou conhecida como encilhamento. Numa tentativa de auxiliar a expansão do crédito para a expansão da indústria e do comércio no Brasil, o Ruy Barbosa ele aprovou uma lei que permitia a emissão de títulos da dívida pública sem lastro em ouro no Tesouro Nacional, como era padrão na época. O valor emitido, então, poderia ser usado para abrir linhas de crédito para empresários. Só que o que aconteceu? Isso causou um aumento excessivo da oferta de moeda, o que levou a um aumento descontrolado da inflação. Também causou a desvalorização da moeda brasileira e uma grande especulação financeira, o que acabou levando a uma recessão e ao fechamento de empresas
exatamente o contrário do que o Rui Barbosa queria. Como se isso tudo não bastasse, a situação foi agravada por uma grande crise financeira internacional que gerou pânico na Bolsa de Valores. Finalmente, em 20 de janeiro de 1891, Rui Barbosa pediu demissão do ministério. Ainda levaria mais de um ano para a crise ser superada, período em que houve 16 mudanças na Fazenda e uma troca de presidente. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele renunciou ao cargo em 23 de novembro do mesmo ano. Outra das ações polêmicas de Rui Barbosa enquanto esteve no governo foi mandar queimar os livros de registros de matrícula dos escravizados e os documentos de todas as movimentações de posse. Acredita-se que o objetivo dessa medida era evitar que os escravagistas, que formavam boa parte do movimento republicano, pudessem tentar obter do governo indenizações pela perda da sua propriedade, os escravizados, após a abolição. Mas o resultado foi que se tornou impossível para os brasileiros de origem africana descobrirem informações genealógicas sobre os seus antepassados e de onde vieram as suas famílias. Por outro lado, o Rui Barbosa, ele atuou nesse período como deputado constituinte e foi o autor de boa parte da primeira Constituição republicana. Alguns dizem que o anteprojeto foi escrito na casa dele, mas ele se decepcionou com o novo sistema de governo. Dizem que, ao se encontrar com o Dom Pedro II em Paris, ele teria dito: me perdoe, eu não sabia que a República era isso. O Rui entrou em conflito com o Floriano Peixoto por causa do seu autoritarismo. O Rui se dedicou a defender nos tribunais oponentes políticos que estavam sendo perseguidos pelo então presidente. Também começou uma campanha contra as atitudes do Floriano no Jornal do Brasil, do qual virou redator-chefe em 1893. Em consequência, ele também virou alvo do presidente. Assim, quando estourou a revolta da Armada em setembro de 1893, ele foi acusado de envolvimento, embora não tivesse nada a ver com a revolta. Ameaçado, ele se refugiou na Embaixada do Chile, de onde partiu para o exílio, primeiro para a Argentina, depois na Europa. Quando ele estava vivendo em Londres, ele foi o primeiro jornalista do mundo a erguer a voz contra o caso Dreyfus na França, que acabou mobilizando a opinião pública internacional contra uma condenação injusta. Ao retornar ao Brasil, em 1895, o Rui assumiu uma cadeira no Senado e voltou a lutar pela anistia aos perseguidos por Floriano Peixoto. Ele participou da produção do Código Civil a partir de um projeto do jurista Clovis Bevilacqua e em 1902 apresentou um parecer a respeito. O código só foi aprovado pelo Congresso em 1916 e vigorou até 2002. Em 1905, Rui Barbosa ele chegou a ser pré-candidato à presidência da República, mas acabou retirando a candidatura em favor do candidato Afonso Pena. Em 1899, por uma iniciativa do czar da Rússia, Nicolau II, foi convocada uma conferência de paz em Haia, na Holanda, que era um país neutro. Os resultados foram tão positivos que uma segunda conferência de paz foi convocada em 1907. O Brasil ele decidiu mandar uma delegação e primeiro se sugeriu o nome de Joaquim Nabuco para presidi-la. Mas a imprensa começou uma campanha para que Rui Barbosa fosse o indicado. O ministro das Relações Exteriores, o Barão do Rio Branco, então propôs que se enviasse os dois homens, dizendo que seria uma delegação das águias, por causa da experiência dos dois envolvidos. Mas o Nabuco ele recusou, achando que o Rui era mais qualificado para presidir essa delegação. Um dos principais objetivos da Conferência de Haia era criar um tribunal internacional para resolver conflitos entre os países sem a necessidade de entrarem em guerra.
A proposta inicial é que apenas as chamadas grandes nações, aquelas com grande poder bélico, como a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, a França e os Estados Unidos, fizessem parte desse tribunal e que pudessem julgar por todas as nações. Mas Rui Barbosa, ele foi contra isso. Ele defendia o princípio da igualdade entre as nações soberanas, que não era plenamente reconhecido pelo direito internacional público da época. Isso parece estranho falando hoje em dia, mas era comum. Um exemplo dessa diferenciação entre as nações aconteceu no Congresso de Viena em 1815, quando só as grandes potências tiveram direito de participar. As outras ficaram dependentes de serem tuteladas por elas, inclusive Portugal, que foi tutelado pela Inglaterra. Foi para defender a igualdade entre as nações e representando os interesses das nações pequenas que Rui Barbosa fez aquele discurso que eu mencionei no começo deste vídeo. Ele defendeu que permitir que só as potências integrassem o tribunal iria fazer com que aumentasse a corrida armamentista entre as pequenas, o que levaria a mais guerra e não a mais paz. Seus discursos foram tão contundentes e brilhantes que impressionaram todas as delegações e também a imprensa, e assim Rui Barbosa basicamente colocou o Brasil no mapa da diplomacia internacional. E, como o Barão do Rio Branco previu, ele se mostrou uma águia, o que lhe valeu o apelido de Águia de Haia. No fim, a conferência ela aprovou várias convenções para tentar resolver pacificamente os conflitos entre as nações, mas foi em vão. Apenas 7 anos depois, em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial. De volta para o Brasil, o Rui Barbosa ele se envolveu na disputa pela eleição presidencial de 1910. O presidente Nilo Peçanha, que assumiu com o falecimento do Afonso Pena, decidiu apoiar o Marechal Hermes da Fonseca para sucedê-lo. Hermes, ele ganhou apoio do Partido Republicano Mineiro, mas o Partido Republicano Paulista, que em geral dividia a escolha do presidente com os mineiros, não ficou nada contente com a escolha de Minas. Depois de todo o autoritarismo demonstrado por Floriano, a última coisa que os paulistas queriam era um militar novamente governando o Brasil. E que nome poderia fazer frente a Hermes da Fonseca e mobilizar o Brasil? Ninguém menos que o grande intelectual, o brasileiro mais famoso da época, o herói de Haia, Rui Barbosa. E ele aceitou com o apoio dos partidos de São Paulo, Rio e Bahia. O Rui ele liderou uma campanha que destacava o fato dele ser um civil, não um militar. Daí o nome da campanha, Campanha Civilista, né? Campanha civil. O programa de governo destacava que os militares não deveriam ser uma força política, mas sim se subordinar ao governo democrático da nação, assim como os demais órgãos da República. Também ressaltava a necessidade de se dar poder à população brasileira, que se via prisioneira da política de café com leite da velha República, que beneficiava, na verdade, quem tinha o poder econômico. Por consequência, o poder econômico levava a ter o poder político. Essa foi a primeira vez, né, a primeira campanha em que um candidato à presidência da República viajou pelo país fazendo discursos e comícios públicos em palanques, às vezes até mesmo improvisados, com caixotes no meio da rua. Tudo isso numa época antes da popularização dos aviões, o que envolvia viajar longas distâncias de carro, carroça e até cavalo.
E Rui enfrentou isso bravamente, apesar de já estar com 60 anos e não muito bem de saúde. Ele também teve a ideia de imprimir panfletos com imagens de santos, junto com o seu nome como candidato à presidência da República. Ou seja, o Rui Barbosa, ele que criou os famosos santinhos que os candidatos ainda hoje distribuem. Só que por mais popular que Rui Barbosa fosse e por mais que sua campanha apelasse para as pessoas comuns, ele e os partidos que o apoiavam não tinham como fazer frente ao sistema político da época. Como o voto era aberto e não secreto, os chefes políticos locais controlavam em quem cada pessoa ia votar, que era o chamado voto de cabresto. Para se ter uma ideia, o presidente do Congresso, o Quintino Bocaiúva, que apoiava o Rui Barbosa, ele não conseguiu votar porque os chefes políticos locais fecharam a sessão onde ele e outras pessoas pró-Rui Barbosa iriam votar. Assim, em 1º de março de 1910, o Hermes da Fonseca foi eleito presidente do Brasil. O Rui ele chegou a se candidatar à sucessão do Hermes em 1914, mas acabou desistindo. Mesmo assim, ele chegou a registrar 47 mil votos. Curiosamente, o Rui Barbosa ele apoiou publicamente a Primeira Guerra Mundial. Ele criticou os países que escolheram a neutralidade, afirmando que ser neutro não pode ser confundido com ser indiferente e que a agressão da Alemanha ao invadir a Bélgica, que era um país neutro, era um ataque aos princípios defendidos na Conferência de Haia e não podia ser ignorado. Ele pressionou o governo brasileiro a tomar uma posição e, finalmente, em 1917, o Brasil declarou guerra contra a Alemanha e seus aliados. Mas a participação do Brasil no conflito foi muito modesta. Consistiu basicamente no envio de 7 navios que chegaram à Europa depois do armistício que encerrou a guerra em novembro de 1918. Também houve, nos últimos meses, a participação de alguns aviadores brasileiros e de 86 médicos no socorro aos feridos na França. Por conta da sua defesa da participação brasileira na guerra, o Rui recebeu a Legião de Honra, a mais alta condecoração francesa. Em 1919, o Rui foi lançado como candidato à presidência pela última vez e contra sua vontade. Ele acabou perdendo, mas o presidente eleito, o Epitácio Pessoa, tentou convencê-lo a representar o Brasil na Liga das Nações, uma antecessora da ONU, mas o Rui recusou em protesto contra uma intervenção do governo federal na Bahia. Decepcionado com a política, com a República, com a saúde falhando, o Rui Barbosa renunciou ao seu cargo de senador em 10 de março de 1921. Ele nem sequer conseguiu ir à cerimônia de formatura da Faculdade de Direito de São Paulo, da qual seria paraninfo. Essa turma de 1920 se formou quando se completaram 50 anos da formatura dele na mesma faculdade. Rui tinha até preparado um discurso, a famosa Oração aos Moços, um dos seus trabalhos mais famosos, que acabou sendo lido por Reinaldo Porchat na cerimônia que ele não pôde comparecer. Rui chegou a voltar ao Senado no mesmo ano e em 1922 proferiu seu último discurso defendendo o estado de sítio para controlar os movimentos revolucionários da época. Mas a saúde dele estava piorando, com uma série de doenças cada vez mais graves. Ele faleceu em sua casa de veraneio em Petrópolis em 1º de março de 1923. Seu corpo foi enterrado no mausoléu da família no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. E em 1949, durante as comemorações do centenário de seu nascimento, foram transferidos para Salvador. Rui Barbosa, ele foi um dos mais importantes juristas de seu tempo, não só no Brasil, como na América Latina. Ele escreveu várias obras sobre direito constitucional, direito civil
e, mais tarde, direito internacional. Ele escreveu, por exemplo, sobre a Conferência de Haia e sobre a questão do Acre, que foi incorporado ao Brasil por meio de negociações diplomáticas em 1903. Ele falava de tudo um pouco. Ele escreveu sobre questões políticas, escreveu críticas ao militarismo, obras literárias, principalmente ensaios e discursos que incluem um elogio a seu colega Castro Alves. Até mesmo chegou a escrever um discurso sobre o desenho aplicado às artes industriais e uma longa discussão sobre filologia aplicada no Código Civil de 1916. Ainda publicou traduções do poeta italiano Giacomo Leopardi. Ele também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 10. Boa parte da sua produção intelectual ela pode ser consultada ainda hoje no Museu Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Ela funciona, essa casa, esse museu, funciona onde o Rui morou com a sua família, na rua São Clemente, número 134, no bairro do Botafogo. E é considerada como a primeira casa-museu brasileira, tendo sido criado por decreto em 1927, 4 anos depois da morte de Rui Barbosa. A casa ela foi comprada da viúva, a Maria Augusta, pelo governo brasileiro em 1924, com a biblioteca de 37 mil volumes e toda a produção intelectual e o acervo pessoal de Rui, que chega a 60 mil documentos. Esse acervo é aberto para consultas e pesquisas. Mais tarde, quando se criou o museu, veio a decisão de manter a casa como era quando a família morava ali, inclusive os jardins, e para isso móveis e objetos pessoais foram recomprados para formar o acervo museológico. Também podem ser vistas no local as 4 viaturas da família, 3 charretes e um automóvel Benz fabricado em 1913 de placa 833, que foi imortalizado pelo Orígenes Lessa num livro infantil. Desde 1966, o museu é administrado pela Fundação Casa de Rui Barbosa, que tem como principal objetivo o desenvolvimento da cultura, da pesquisa e do ensino, divulgando a vida e a obra de Rui Barbosa, além de manter o acervo museológico e documental que pertenceu ao Rui. A fundação também se dedica a preservar outros acervos documentais de importância para o Brasil, incluindo documentos e correspondência de muitos escritores brasileiros, como Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, entre outros. A fundação ela publica as obras completas de Rui Barbosa e outros livros de relevância para a cultura brasileira, e também promove palestras, cursos e eventos. Mais que isso, para facilitar o acesso a esse acervo todo, boa parte dele foi digitalizado e pode ser encontrado no site da instituição, cujo link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aí, o que vocês acharam desse homem pequeno, mas com uma estatura, né, intelectual elevada, né? O cara lá se surpreendeu por ele ser baixinho, mas na hora que ele abriu a boca, o cara calou a boca e prestou atenção. Muita gente é assim, né? Mede as pessoas pelo que vê, mas não pelo que a pessoa realmente é. Bom, era isso, essa história que eu queria contar para vocês hoje. Então, deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário a respeito do vídeo. Um abraço, até o próximo.